E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paperaio Hardware. Hoje finalmente eu trago para vocês um comparativo que eu estou prometendo há muito tempo com 4 processadores e a GTX 1070 de 8 GB. Os CPUs são R3 2200G, R5 2400G, são duas APUs da AMD. O R3 tem 4 núcleos e 4 threads, o R5 2400G tem 4 núcleos e 8 threads. Trouxe também o R5 2600, que aí é um processador sem gráfico integrado, com 6 núcleos e 12 threads, e o Core i5 8400 com 6 núcleos e 6 threads, cada um uma faixa de preço diferente, mas com diferenças internas, quantidades de núcleos maiores e menores, todos eles em comparação, para nós sabermos qual é a diferença prática em jogos, quando a gente coloca uma placa de vídeo melhor, uma GTX 1070. Geralmente a gente vê bastante comparativo com 1050 Ti, com 1060, mas e com uma placa mais rápida? Como é que será que fica? Vamos descobrir. A Deepcool aumenta sua linha de water coolers com o novo Castle RGB, a opção de performance e design compatível com as principais tecnologias de controle RGB disponíveis no mercado. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite com essas lojas parceiras, Terabyte Shop, os melhores hards, os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos de seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para o water cooler cool, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. puderam conferir todos os testes lado a lado em 15 jogos na resolução Full HD, que é a resolução mais usada do mundo, por isso que eu estou preferindo ainda rodar os testes em Full HD.
mas caso você queira ver testes em 2.5K, eu vou deixar um comparativo que está aparecendo nesse lado ou nesse lado com a GTX 1070, comparando com 970, 1060 e etc. Então nós temos aqui as barras amarelas como as mínimas, as barras azuis como as médias, comparando diretamente os 4 processadores. Nós vemos que em todos os casos o R3 2200G vai apresentar o pior resultado, tá? Entregando aí um FPS consideravelmente menor em relação aos seus CPUs irmãos Ryzen em relação ao Core i5. Ele é um CPU que tem apenas 4 núcleos e 4 threads, e isso tem se mostrado pouco para alguns jogos hoje em dia, especialmente aqueles que são mais exigentes para o processador. Nós vemos que há um empate técnico entre o Ryzen 5 e o Ryzen 5 2600 e Core i5 8400, o Ryzen vencendo na mínima, perdendo um pouquinho na média. O 2400G, isso também vai se repetir em todos os testes, praticamente sempre entrega bem mais desempenho que o 2200G, tá? Tanto na mínima, olha essa diferença, quanto na média. Assassin's Creed Odyssey no preset alto, nós vemos que novamente, mesma coisa, a mínima do 2400G fica praticamente a mesma do 2600, mas a média dele fica melhor, e o Core i5 8400 vai ficar no topo dos resultados em todos os testes, tá? É um processador que entrega um desempenho melhor para empurrar mais FPS. A gente vai ver isso lá no final quando eu colocar os gráficos no mínimo, no low. Aqui nós temos os testes em Doom. Doom é um jogo que não é tão exigente para o processador, e aqui a gente vê que as duas APUs ficam empatadas absolutamente na mínima e na média. Ryzen 5 2600 sempre entregando mais desempenho em relação às APUs, novamente o Core i5 despontando na frente. Nós temos aqui o CSGO e fica muito claro que quando há um limitador por conta do processador, o desempenho dos CPUs Intel vai lá para cima. Então a gente vê que o Ryzen 5 2600 conseguiu fazer a média de 181, enquanto que o i5 8400 fez 246. Para aquele pessoal que fala assim, cara, meu lance é 300 FPS em CS. O desempenho dos CPUs Intel é mais apropriado para esse pessoal. Não apenas esses jogos, mas os jogos onde as pessoas buscam os 144 FPS, 120 FPS, os CPUs Intel se saem melhor quando há uma quantidade maior de FPS para se lidar. Nós vemos aqui o jogo Far Cry 5, que é um jogo que relativamente roda bem com CPUs de 4 núcleos, então a gente vê que não há um absurdo de diferença, mas esse aqui foi o único teste fora da curva onde o 2200G venceu o 2400G. Em todos os outros, ou eles ficam empatados, ou o 2400G fica um pouco na frente. Provavelmente o jogo não soube trabalhar muito bem com o multithread ali do 2400G. O 2600 ficou aqui com 85 FPS, 10 FPS a menos que o Core i5 8400. Nós temos o jogo Dota, e assim como aconteceu lá no CSGO, a gente vê que o Core i5 acaba apresentando um desempenho bem melhor na mínima e bem melhor na média com a GTX 1070 em relação aos outros processadores, tá? Existe a questão da otimização dos jogos que utilizam certas instruções que são melhor aproveitadas em certos processadores. E nós temos visto que por muito tempo no mercado os CPUs Intel dominaram. Lá tinha os FX e os CPUs Intel estavam ali sempre dominando no mercado. É óbvio que os desenvolvedores vão desenvolver os jogos pensando mais no maior público, que no caso era os CPUs Intel. Então é um fato que os jogos são melhor otimizados para Intel. Isso aos poucos tem mudado para beneficiar também os CPUs Ryzen. Mas ainda assim os CPUs Intel se saem melhor, isso é bastante nítido. Aqui nós temos o jogo Mass Effect Andromeda com um empate técnico de apenas 2 FPS aqui entre o Core i5 e o Ryzen 5 2600, o 2400G entregando 21 FPS a mais na mínima, muito significativo. Olha só, 8 threads, o CPU que tem um pouco mais de folga conseguiu entregar um desempenho bem melhor em relação
ao 2200G. Nós temos aqui o GTA V, outro jogo CPU balde, com uma diferença absurda novamente da mínima e da média do i5 para o Ryzen 5 2600 e as duas APUs empatadas tecnicamente. Lembrando para vocês que as APUs 2400G e 2200G limitam a placa de vídeo em apenas X8, sendo essa uma das suas principais limitações, já que o foco é em gráficos integrados, enquanto que o 2600 e o 8400 liberam a placa para X16. Não existe uma grande perda de desempenho de X16 para X8, mas existe uma perda nesse sentido, por menor que seja, ok? Nós temos aqui o jogo Project Cars com diferenças um pouco menos acentuadas como nos outros testes. Então a gente tem aqui o 8400 no topo da tabela, o Ryzen 5 2600 fazendo uma mínima bem próxima, uma média 5 FPS menor, e os outros CPUs ali um pouquinho, né, rendendo um pouquinho a menos. No Overwatch, que é um jogo que também não é tão exigente para CPU, a gente vê um empate técnico entre Core i5 e Ryzen 5 2600, da mesma forma um empate técnico entre as APUs, inclusive com o 2200G mais uma vez entregando um pouquinho a mais que o 2400G. Mais uma vez nós temos um jogo que não é extremamente exigente para o processador, Resident Evil 7, com empate técnico absoluto entre o Core i5 e o 2600, 2400G entregando uma mínima melhor em relação ao 2200G, mas em ambos os casos aqui está rodando bem acima dos 60 FPS e a média ali também está bem alta. Rainbow Six Siege é mais um jogo que também não é tão exigente. O Core i5 novamente à frente, bem próximo do Ryzen 5 2600 e as APUs empatadas tecnicamente. Nós temos aqui um jogo que é extremamente pesado para CPU e que conhecidamente roda bem nos CPUs Intel. O 8400 entregando aqui 78 FPS, 60 de mínima no Watch Dogs 2, enquanto que o Ryzen 5 2600 entregando 12 FPS a menos na mínima, caiu a bem abaixo de 60, com a média ali relativamente próximo do Core i5. E aqui a gente vê que o 2400G, mesmo tendo o dobro de threads, não conseguiu entregar tanto a mais em relação ao 2200G. Em Shadow of the Tomb Raider, empate técnico entre i5 8400 e Ryzen 5 2600, 2400G, mais uma vez entregando mais desempenho tanto na mínima quanto na média. Aqui eu repeti o teste do Watch Dogs 2, mas o que realmente importa é o teste de Witcher 3, onde nós temos um empate técnico mais uma vez entre i5 8400 e Ryzen 5 2600 e outro empate técnico entre as APUs, ok? Aqui nós temos agora um teste bem interessante. Eu coloquei o preset alto do jogo versus o preset mínimo, porque no alto, geralmente o alvo de FPS é menor. Vai ficar ali 60, 70, 80, 90 FPS. Quando a gente coloca no mínimo, a gente consegue ver de uma forma mais explícita qual processador consegue lidar melhor com mais FPS. Para aquele público, quero rodar no máximo de FPS possível, 100 FPS, 120, 144, especialmente aqueles que têm monitores com refresh rate maior. Então nós vemos que conforme aumentou a carga sobre o processador, a gente colocou no mínimo, mais FPS são soltos. O Ryzen 5 2600 se distanciou consideravelmente das APUs, mas ainda assim o Core i5 8400 permaneceu no topo dos resultados. Nós temos aqui um outro jogo que é um caso bem interessante que eu mostrei agora há pouco para vocês, Witcher 3, onde houve um empate técnico entre o i5 e o 2600, onde houve um empate absoluto entre as APUs, mas quando nós colocamos no mínimo, olha só o 2400G entregando 20 FPS a mais na mínima, 20 FPS a mais na mínima. Olha só a diferença do i5 para o 2600, de 150 FPS de média para 129 de média. Agora tem um teste também de overclock. Aqui são os testes dos CPUs em estoque com a memória RAM em 2666. Aqui são os testes do CPU em overclock, com exceção do 8400, que é um CPU bloqueado, e mantendo a mesma memória 2666. A gente vê que houve pequenas melhorias aqui no jogo Assassin's Creed Odyssey. O 2200G foi um CPU que se beneficiou mais porque é um CPU que estava extremamente gargalado. Então a gente vê que ele melhorou na mínima, melhorou na média, mas o 2400G ficou mais ou menos. O 2600 ficou aqui empatado com o mesmo FPS. Quando a gente colocou os CPUs em overclock mais a memória RAM em 3200 MHz,
A APU continuou melhorando um pouquinho, o 2400G melhorou apenas um pouquinho aqui nesse jogo, o 2600 deu aqui uma pequena guinada, mas o i5 8400 consideravelmente subiu na mínima de 56 para 66 FPS. A gente tem aqui também o jogo Watch Dogs 2, mesmo caso, CPUs em estoque. Quando a gente fez o overclock, as APUs aqui não melhoraram tanto, apenas o 2400G melhorou 3 FPS, 2600 também não se salvou no overclock. Quando a gente colocou a RAM em overclock, a gente começou a perceber algumas diferenças entre as APUs. Olha só, 64 de média do 2400G versus 60 de média. O Ryzen 5 também melhorou, o 2600 ele subiu aqui 1 FPS de mínima, 2 de média. O Core i5 também melhorou aqui apenas 1 FPS. Então, acontece isso do overclock, sim, ajuda o processador, mas nem todos os casos ajuda. Depende muito da situação, depende do jogo, depende de uma série de circunstâncias. Por isso que eu tenho feito bastante testes com RAM 2400, 2666, ao invés de socar ali o 3200 logo, porque mesmo em 2400 roda bem, mesmo em 2666 roda bem, ok? Chegamos então ao final desse breve teste, espero que vocês estejam comigo até o final. Comenta aí embaixo, Lucas, eu sou do time que fica até o final. Cada um é livre para tomar a sua própria conclusão segundo os testes que foram aqui apontados, mas eu também sou livre, então eu vou comentar para vocês o que eu acho de uma forma extremamente sincera dos 4 processadores com a GTX 1070. Vamos lá. Para quem vai montar uma máquina básica sem placa de vídeo, eu já recomendei aqui para vocês as APUs. Tanto a 2200G quanto a 2400G tem GPU gráfica integrada, bem mais rápida em relação ao Core i5 8400, e são processadores que permitem que você depois coloque uma placa de vídeo dedicada, porém, ficou nítido pelos testes que ao usar uma 1070, que é uma placa boa, há um nítido gargalo tanto no 2200G quanto no 2400G. Pode colocar uma 1050 Ti, uma 1060 de 3 GB e se divertir. Agora, a minha recomendação para essa placa de vídeo para 1070 ou placas melhores é colocar, claro, o i5 8400, que é um processador que apresenta mais desempenho com GPU dedicada, tá? Seja no Ultra, no Alto ou especialmente quando a diferença de FPS é muito maior. Por exemplo, eu vou rodar tudo no mínimo para buscar os 120, os 144 FPS. Os CPUs Intel conhecidamente são melhores para isso, conforme os próprios testes que eu fiz aqui no mínimo mostraram. Então é a minha escolha para a GTX 1070. Por sua vez, o Ryzen 5 2600 tem também um diferencial para quem quer economizar um pouco, porque existe uma diferença de preço. O 2600 rendeu menos, mas ele também custa R$250 a menos hoje, após aquela alta de preços dos CPUs Intel. Quero economizar um pouquinho mais, não ligo tanto para essa diferença entre CPUs, ou principalmente, eu sou aquele cara que quero rodar sempre a 60 FPS, seja com o V-Sync, seja com o Riva Tuner. O 2600 consegue entregar bem os 60 FPS ali na maioria dos jogos. Travar o FPS, estipular um alvo de FPS, faz com que você tenha uma experiência mais fluida, sem forçar o seu hardware a 100%. Uma outra vantagem é que economiza energia também, já que eles não ficam sempre entregando tudo que ele pode entregar em todos os jogos, ok? Já estava me esquecendo, pessoal, Masterclass de reparos de placas de vídeo com vagas extremamente limitadas, faltam apenas poucos dias para encerrar as inscrições. O curso é desenvolvido pela GTEC Informática, parceira aqui do canal, onde você vai ter um conhecimento técnico sobre reparos de placas de vídeo para quem quer aprender a reparar sua própria placa de vídeo ou trabalhar em uma empresa, abrir o seu próprio negócio nesse ramo. Link está aqui na descrição para quem quer saber mais informações sobre isso. Agora sim, um grande abraço a todos e até mais.